Candidato Professor Geraldo. Candidato Marcos Maciel. Candidato Valbérico Cardoso. Candidato Zé Mário. Mesa composta, fomos notificados que o candidato Marco Maciel não se encontra, não vai participar do debate. O debate de hoje ele será feito em 4 blocos, cada bloco com cada regra específica. Ao início de cada bloco, será feita uma leitura de como ele vai funcionar. Antes do debate, também foi feito um sorteio que define a ordem dos candidatos que vão falar no primeiro bloco e no 4º e último bloco. Neste primeiro bloco, cada candidato vai se apresentar aos eleitores e vai responder a perguntas que foram elaboradas pelo público, inclusive desse campus. As perguntas foram selecionadas e vão ser sorteadas. Para cada candidato serão 3 minutos de apresentação, haverá uma rodada de apresentações, e depois eles terão 2 minutos para responder às respostas que vão ser sorteadas. Pelo sorteio realizado previamente, o primeiro candidato a fazer sua apresentação é o candidato Zé Mário. Boa noite a todos aqui presentes, comissão, candidatos, professores do campus Belo Jardim, alunos e demais presentes. Mais uma vez eu estou tentando aqui, e vou findar aprendendo, a fazer minha apresentação, que levaria aí cerca de uns 10 minutos. Eu vou tentar aprender a fazer em 3, porque o tempo estabelecido é muito pequeno. Mas está aí a nossa logomarca de campanha. A nossa marca de campanha é Novos Rumos para o IFPE, exatamente dentro desses pressupostos. Integração das pessoas, diálogo permanente, competência plena, transparência, impessoalidade e meritocracia. Parece que é sempre uma retórica, mas, de fato, quem se determina a fazer, porque tem o seu espírito voltado para o espírito público, para a instituição pública, tem, então, condições de simplesmente adotar esses pressupostos. A nossa visão para o IFPE é que seja voltado à realidade da dinâmica do conhecimento do mundo com perspectiva de mercado de trabalho, valorizando o ensino, a pesquisa e a extensão. Bom, isso já é fato que se discute em todas as apresentações, ensino, pesquisa e extensão. Nós também estamos acreditando exatamente nessa meta. Por favor. A missão, gerência eficaz na busca permanente da qualidade de ensino. É regra básica, buscar a eficiência com o corpo administrativo e o corpo docente, e fazer melhor o nosso produto, que são os cidadãos que estarão à disposição da sociedade com habilidades e competências para melhor servir e aperfeiçoar o mundo. Essa é a nossa proposta e ela vem exatamente dessa máquina que se chama instituição de ensino. Bem, quem sou eu, né? Eu sou, desde a minha formação, vinculado ao IFPE, antiga Escola Técnica Federal de Pernambuco, onde fiz o curso de estradas. Fui graduado em Engenharia Civil em 74, tive uma especialização em saneamento, sou professor ainda hoje da Universidade Católica, né, isso há 40 anos, e professor do IFPE há 30. Então, no magistério já tem tempo suficiente para
até para me aposentar, mas ainda estou militando. Na minha vida profissional, eu fui presidente do CREA nesses últimos 6 anos, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco. E essa instituição, que é a instituição profissional, está vinculada à formação dos nossos, à formação técnica e também na busca dos nossos egressos. Bem, como eu disse, não consigo fazer minha apresentação. Muito obrigado, candidato. Muito obrigado pela atenção de todos. Gostaria de chamar para fazer a sua apresentação a candidata Anália Keila. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Anália Keila Ribeiro. Eu sou mulher, mãe, professora, licenciada em letras, mestre em educação, doutora em psicologia cognitiva. Estou no Serviço Público Federal desde 1994, tendo ingressado ainda na Escola Técnica, na unidade de Pesqueira, onde eu trabalhei durante vários anos. Indo para Recife, atuei como coordenadora de projetos educacionais, como coordenadora de pós-graduação e como pró-reitora de ensino. Durante a expansão 2, recebi o desafio de ajudar a implantar o campus Afogados da Engazeira como diretora de ensino. Lá nós promovemos vários projetos e lá também nós implantamos o curso de agroindústria e os laboratórios de agroindústria, a nossa agroindústria de Afogados da Engazeira. Voltando para Recife, assumi a diretoria de assistência estudantil, onde também nós encaminhamos vários projetos, onde nós lidamos com a transição do orçamento para o que ele é hoje, na faixa de 16 milhões de reais, fruto de um governo que se preocupa com o bem-estar do estudante, e logo após assumimos a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação. Nesta Pró-Reitoria, nós tivemos algumas preocupações, entre elas que a inovação tecnológica se visse ao bem-estar social, à cidadania e ao desenvolvimento cognitivo e pessoal dos nossos queridos estudantes, dos nossos queridos professores e dos nossos queridos técnicos administrativos. A minha candidatura nasce de uma proposta coletiva que vai de Afogados da Engazeira até o litoral, até a Zona da Mata, todos os lugares onde nós temos campi. Nós construímos uma proposta conversada, dialogada, por isso que o eixo da nossa gestão é o diálogo. Nós queremos consolidar as conquistas e ampliar os horizontes na direção de uma educação profissional, científica e tecnológica de qualidade. Nós abarcamos o ensino técnico, nós abarcamos as licenciaturas, os bacharelados, nós abarcamos os tecnológicos e a pós-graduação. A nossa missão é servir ao IFPE e coloco a minha candidatura aqui para vocês hoje com propostas que foram construídas para todos os campi, com a especificidade da educação do campus, com a especificidade da educação estudantil, da educação à distância, porque nós somos um grande aglomerado, um grande conjunto de missões para o engrandecimento das cidades em que nós estamos inseridos, do estado de Pernambuco e do Brasil. Por isso, eu estou aqui diante de vocês para pedir que no dia 2, vote 10 Anália, vote Chaga 310, para a gente fazer um IFPE melhor e um campus Belo Jardim melhor. Muito obrigada. Muito obrigado, candidata. Vamos escutar agora a apresentação do candidato Valbérico Cardoso. Boa noite a todas e a todos. Cumprimento o mediador, Éden. Cumprimento a Comissão Central e a Setorial pelo belíssimo trabalho que vocês estão fazendo. Cumprimento também todos os estudantes. Tem alguém aqui do curso de enfermagem? Alguém de informática? Ninguém de informática? Agropecuária? Ah, tem gente, então tá bom. Eu também. Vamos lá. Então, a nossa... Não dá para expandir não, por favor? Ah, então tá bom. Pode deixar. Sem problema. A nossa proposta, meu nome é Valbérico, eu sou um candidato que está apresentando uma proposta junto com um candidato
de uma escola agrotécnica também, antiga agrotécnica Campos Agrícola, professor Sérgio Doleron. Fizemos um caminhar junto a outras unidades para levantar as condições e as necessidades não só do ensino industrial dentro dessa escola, não só na pós-graduação, não só no ensino superior, mas também o ensino que é a base também da economia brasileira, que é a agricultura e a agropecuária, é necessária demais nesse país, e eu estou aqui também nesse campus agrícola para falar isso, para dizer que nós queremos fazer uma reitoria diferente, uma reitoria que pense no campus agrícola, que cumpra com as promessas para o campus agrícola, que realmente cuide do campus agrícola. O nosso perfil, eu sou biólogo, bacharel e licenciado, e tenho meu mestrado em agronomia, fitossanidade, e meu doutorado em parasitologia. Estou como diretor do campus Recife, terminando o mandato agora, e fui também diretor de pesquisa e de ensino dentro daquela instituição. Próximo, por favor. Aqui são os meus pilares. Então, os pilares nós temos democracia e transparência, pesquisa, pós-graduação, inovação e extensão, foco no ensino, eficiência administrativa e infraestrutura e programa de atenção ao servidor. Dentre desses daí, nós podemos ver com clareza, com objetividade, que o 2, o 3, todos estão voltados para o estudante, obviamente. Todos, mesmo aqueles que são atividade e meio, todos é para que proporcionemos a vocês, estudantes, as condições necessárias de aprendizado. Se uma instituição de ensino, uma instituição de educação, não tiver o foco no estudante, ela está fadada a ter um índice alto de evasão, ter problemas de não interesse, não busca desse público que está lá fora. Então, a gente tem que rever algumas coisas quando a gente não consegue dar conta disso. Muito obrigado. Obrigado, candidato. Vamos escutar agora a apresentação do candidato professor Geraldo. Boa noite, pessoal. 65 anos destes, 40 anos como professor do campus Recife, mais 3 como aluno. Se vocês observarem esse folder que eu deixei em algumas cadeiras aí, vocês observam que eu tenho um currículo extremamente diversificado, como tem que ser diversificada a cabeça de quem é reitor. Ele não tem que ser específico, ele tem que ter uma visão esférica, ele tem que ver o passado e o futuro. Em cima disso, eu peço a vocês que leiam esse ponto quando vocês tomarem aí nas cadeiras. Minhas atividades estão aqui ligadas, e eu cito para vocês que fazem parte aqui do campo agrícola, que eu fui um dos fundadores do Partido Verde, tá? Embora criticando o atual secretário de Meio Ambiente, né? Que já mudou de partido, hein? Quem foi ao Fórum Mundial que houve mais ou menos em maio, lá em Recife, deve ter visto que o termo inovação aparece. Em cima disso, as nossas propostas são fundamentadas na inovação. Portanto, essa parte central aqui, que é o projeto político-pedagógico, na sua fundamentação, ele apresenta 3 pontos. Um deles é ímpar, criado só para isso aqui. É pela primeira vez se utilizar como ferramenta pedagógica o tempo. Aqui está 50%, porque é o tempo pedagógico ligado ao planejamento, à programação. Você pode ter qualquer problema com as aulas por falta de energia, greve, até mesmo benéfica, uma visita de um técnico, uma pessoa conhecedora de uma determinada área, que você suspende as aulas e retorna elas sem que haja necessidade de nova programação. Então, isso é ímpar. A partir de segunda-feira, isso estará no nosso site. Aqui na parte central é uma mudança completa. Infelizmente, se gasta 3 reitorias com um processo único que nós colocamos aqui.
O ensino, a pesquisa e a extensão, e quem foi ao fórum percebeu, isso eu percebi em todas as palestras, não pode ser desassociada, não. Você é de quê? Ah, eu sou de extensão. Você é de quê? Você é de pesquisa. Fica uma coisa horrível. A nova dimensão ao docente. E observem que aqui eu coloco a parte da pessoa como centro da meta, tá certo? Então, é essa modificação. E, finalmente, linha pedagógica, que eu garanto a vocês, embora muita gente aqui fale, não tem linha pedagógica na instituição. Nenhum campus tem. E eu desafio qualquer diretor a conversar comigo sobre isso. Muito obrigado. Muito obrigado, candidato. Vamos agora, na mesma ordem do sorteio que foi realizado anteriormente, sortear algumas perguntas para os candidatos. O primeiro a responder a pergunta será o candidato Zé Mário. A pergunta é: como os candidatos avaliam o corte de verbas para a educação promovida pelo governo federal este ano e como isso afeta o IFPE? Bem, problema de contingenciamento de verba pelo governo federal, um problema de planejamento da nação. E é evidente que, em épocas de vacas magras, o governo também faz os seus cortes em orçamento. É bem verdade que a educação deveria ser sagrado, e o governo se esforça para isso, mas é evidente que não pode somente atender a educação em vista de outros setores da nação que também sofrem da mesma carência e de apoio, e precisam de apoio necessariamente. Neste aspecto, o que eu observo é que, se o orçamento fica curto, vamos otimizá-lo, e isso decorre de uma ação planejada pela administração para se adaptar ao chamado cobertor curto. Isso é uma tarefa para quem sabe fazer gestão, é uma tarefa para quem sabe administrar. Nós podemos administrar com um teto de recursos lá em cima, mas também poderemos administrar com um teto mais baixo. Então, é a habilidade de quem vai comandar a instituição e, nesse aspecto, garanto que tem experiência suficiente para me adaptar às questões, aos momentos mais adversos da administração, mas como também podendo avançar e potencializar muito a instituição nas épocas de orçamentos gordos. Nós passamos por uma época de orçamento gordo, mas não foi potencializado isso, ou seja, muito recurso na instituição foi gasto desnecessariamente, muito recurso mal aplicado, e agora estamos vivendo um momento de vacas magras e certamente a instituição poderá passar por momentos difíceis, até porque a cultura do planejamento não foi estabelecido. E, na época dos contingenciamentos, naturalmente, também um plano de emergência para tal. Isso é algo simples e elementar em administração pública. Muito obrigado. Gostaria de agradecer ao candidato. A próxima a falar é a candidata Anália Keila. A pergunta é: a forma como o vestibular do IFPE vem sendo realizado gera muitas insatisfações, principalmente em relação ao Campi Barreiros, Belo Jardim e Vitória. Como você pretende trabalhar o vestibular levando em consideração as necessidades específicas dos campos agrícolas? Muito obrigado. Esta pergunta me dá a oportunidade de responder um dos pontos importantes que está no meu programa. É uma parte referente a ensino, que é a porta de entrada do nosso estudante na instituição, e ela deve ser olhada com muito carinho. Tudo que se refere ao nosso estudante e à nossa estudante deve ser olhada com muito carinho. Tendo como princípio do ensino fortalecer as ações de ensino, contribuindo para o pleno desenvolvimento do estudante, preparando para o exercício da cidadania e a sua inserção com qualidade profissional e técnica no mundo do trabalho, nós pensamos em várias ações. Uma delas se refere ao ingresso, à forma de ingresso. Obviamente, nós desenvolvemos e
isso já bastante com o vestibular unificado, mas hoje, devido à diversidade do Instituto Federal, devido ao nosso crescimento, nós temos a necessidade de implementar estudos para averiguar, para desenvolver novas formas de ingresso. Então, está posto no meu programa que nós vamos realizar estudos para que novas formas de ingresso, elas sejam verificadas, elas sejam estudadas e haja possibilidade de atender essa grande dimensão que é o vestibular, mas, ao mesmo tempo, atender às especificidades de cada campus. Nós já temos algumas especificidades. Por exemplo, o curso de música que está realizando o seu vestibular aqui, ela tem pessoas realizando as suas próprias práticas e instrumentos. E isso é um movimento muito bonito, um movimento muito bacana. Nós ampliaremos as formas práticas de entrada no Instituto Federal, as formas que beneficiem as várias comunidades no entorno de cada campus, para que os campi possam exercer efetivamente a sua especificidade, mas ao mesmo tempo se sentir participante do IFPE. E o nosso estudante seja muito bem sucedido na sua trajetória conosco. Muito obrigado, candidata. O próximo candidato a responder será o candidato Valbérico Cardoso. Candidato, o que sua proposta de gestão propõe quanto à ampliação e modernização dos espaços de prática esportiva, dos recursos financeiros e do apoio administrativo na oferta de bolsa para alunos atletas, compra de material esportivo, apoio logístico nas viagens para a competição e fortalecimento dos eventos esportivos e culturais no campus Barreiros e no IFPE? Prática esportiva, de um modo geral, tá certo? Infraestrutura, as condições, falando de Barreiros, mas pode ser para qualquer campus, eu vou me situar aqui em Belo Jardim, que é a prática. Prática esportiva, a gente tem ela como uma coisa fundamental também na vida da construção do cidadão. Assim como nós temos uma diretoria da tecnologia da informação, acho fundamental que tenhamos também uma diretoria de esporte e lazer para todo o Instituto. A política de esporte e lazer tem que ficar na mão dos educadores físicos. Quiçá tenha algum educador físico aqui para me ouvir isso, mas eu estou sendo gravado e é bom que isso fique registrado. Estive em várias atividades esportivas acompanhando, estive nos jogos dos GIFs na etapa Nordeste, em Natal. Eu fui com meus atletas, os atletas de todos, na verdade, de todo o Instituto Federal, tivemos 120 atletas lá, e eu fui o único diretor que estive presente. É importante frisar isso. Além disso, demos todo o apoio. Faço questão de frisar isso, que é importante, não só para seu desenvolvimento pessoal, seu corpo físico, etc., mas também sua sociabilização, sua interação com o próximo e poder crescer como cidadão. Quanto aos educadores físicos, disse a eles, é importante que a política educacional, assim como a gestão da informação é direcionada por aqueles que são competentes para isso, também a política do esporte e lazer seja pelos educadores físicos. É fundamental que isso seja feito, e não, sim, direcionado para se fazer um torneio aqui ou ali por conveniência de gestão. Então, os educadores físicos terão vez na minha gestão e terão uma diretoria própria. Muito obrigado, candidato. O próximo candidato a responder a pergunta que foi feita pelos eleitores é o candidato professor Geraldo. Porque a pergunta, candidato, é: por que o candidato acha que eu deva votar em você? Ótima pergunta. Porque o único que propõe mudança e mudança radical é esse candidato aqui, a começar pelas minhas propostas. Mas não é só isso, não. Eu enfrentei o dono do Sinasef lá em Brasília, que mandava há mais de 20 anos no Sinasef, e mudei radicalmente. Então, eu tenho coragem de falar a verdade. O problema é esse.
Para simplificar, vamos imaginar que uma mulher bastante feia resolva fazer maquiagem. Ela fica lindíssima. Os programas de televisão fazem isso. Agora, se molhar, se ela tomar banho, no outro dia está horrível. Quem vai querer ficar bonito, não estar bonito, tem que fazer operação plástica, tem que sangrar, tem que mudar a estrutura. Portanto, o que eu proponho é mudança de estrutura, enfrentamento. A partir do debate de hoje vocês vão ver. Procurem ver no vídeo a minha posição perante aos outros candidatos, principalmente um que é atual diretor, que fala uma coisa e faz outra. Então o problema é exatamente isso, que eu tenho coragem de enfrentar. E não é da agora não. Por favor, meu currículo pessoal, é bem claro. por favor. Pode continuar, só ainda tem 38 minutos. Só ainda tem tempo. Tá ali o tempo. Ó, exatamente isso. A prova é exatamente isso, que eu não tenho medo de dizer verdade na frente, certo? Portanto, pessoal, tenham certeza, se houver mudança, vai ser com este candidato aqui, tá certo? Eu não tenho medo nenhum. Em 40 anos, sendo coordenador, sendo gestor de várias situações da escola, eu jamais decepcionei. Eu desafio quem tem, na minha história, algum ponto de covarde que dê facada nas costas de colega. Tá? Muito pelo contrário. Muito obrigado, candidato. Duas observações antes de fechar o bloco. Uma, gostaria de pedir aos colegas que estão com balões para tomar cuidado, para não pipocar aí na hora da fala dos candidatos e aí prejudicar. E a segunda é o seguinte, alguns candidatos nos procuraram antes do início, pedindo para encurtar o período de intervalo dos blocos. Aí eu queria saber se é consenso dos candidatos esse encurtamento, para 3 minutos. Tudo bem? Pronto, está encerrado esse primeiro bloco. No segundo bloco, será o candidato pergunta a candidato com tema sorteado. Sim, está encerrado. Tá, agora para os 3 minutos. No local. Pessoal, por favor, vou pedir silêncio. Obrigado. Vamos começar o segundo bloco. Nesse segundo bloco, será sorteado um candidato para fazer a primeira pergunta. A partir desse candidato, ele escolhe a quem vai perguntar e aí segue-se uma sequência. O candidato que perguntar, ele só vai ser perguntado por último. Tá? Vão ser 6 temas a serem perguntados. Pesquisa e inovação, extensão, ensino, infraestrutura e finanças, assuntos estudantis, gestão de pessoas. Vou sortear o candidato que fará a primeira pergunta. Anália Keila. Ela vai escolher o candidato a perguntar sobre o tema infraestrutura e finanças. Lembrando, candidato, só um minuto. Lembrando que a senhora tem 1 minuto para a pergunta. O candidato escolhido vai ter 2 minutos para a resposta. E aí depois nós temos uma réplica de 1 minuto e uma tréplica de 1 minuto. Pode perguntar, candidata. A minha escolha é o professor Geraldo. E a minha pergunta é, nós estamos diante de um cenário para 2006 de redução de recursos, né? 2016, desculpem, muito obrigada, ainda bem que estão atentos. Então, nós, assim como 2015, 2016, nós estamos com a previsão de um orçamento com o patamar, né? Como era em 2011. Então, como é que o senhor pensa, como gestor, em organizar a gestão do orçamento no Instituto para este ano de 2016? Nós sabemos que, nessa situação, o gestor tem que ter a capacidade, né, de estar, obviamente, está com o sonho da educação, mas está também com o pé no chão, vendo todas as possibilidades de trabalhar bem com recursos parcos menores do que aqueles recursos. Então, como o senhor pensa em organizar este orçamento? Professora, me assusta que a senhora que participa já há muito tempo da atual gestão, não ter pensado nisso, a gestão da qual a senhora pertence, quando houve fartura. Houve fartura para se montar infraestrutura.
Então, se você não tem recurso para a infraestrutura, só para os gastos imediatos, os gastos com pessoal, com viagem, coisas do gênero, porque quando se pensa em planejamento, não se pensa em planejamento apenas para o momento. Se pensa para o futuro. E não só pensa em termos de atuar, de colocar aquele dinheiro. Pensa também se ele vai faltar. As gestões atualmente, elas pensam assim: nós vamos receber 1 milhão e vamos gastar 1 milhão. Pensa assim: vamos receber 1 milhão, a previsão é receber 1 milhão. E se receber 10 mil reais? 10 mil reais. Um exemplo disso chama-se o Sinasef, em que o antigo gestor nos deixou com 10 reais e houve uma decisão do governo para tentar suspender a greve com a retirada de 2 meses do desconto, e uma das únicas sessões que estava respirando foi a nossa. Nós temos reserva de 3 meses. Se houver a suspensão da contribuição por 3 meses, nós não vamos afetar em nada a nosso gasto, nosso custo. Porque tudo que foi pensado em infraestrutura foi gasto quando foi montado, quando se tinha fartura. O problema da gestão é exatamente isso. Quer gastar tudo e não pensa no futuro. Eu digo a todo mundo, o planejamento é feito para hoje e para amanhã e para depois de amanhã, pensando na fartura e pensando no muito pouco. Infelizmente, a gestão atual, tanto do Campus Recife quanto do Instituto como um todo, e digo isso porque eu sou do Campus Recife, não pensa assim. Obrigada. Olha, gente, eu penso sim, eu só queria saber como o professor pensava, né? E esse pensar que a gente pensa é um pensar coletivo. Então, nesses tempos em que a gente tem uma previsão de orçamento escasso, a gente tem que considerar algumas coisas. A primeira coisa é que a gente tem que garantir para o Instituto Federal o custeio e a manutenção do que já está contratado. Por quê? Porque a gente nunca pode pensar orçamento em termos de números, simplesmente. A gente tem que pensar orçamento sempre em termos do benefício que ele vai trazer para as nossas atividades finalísticas. E sabe quem é o usuário, o beneficiário das nossas atividades finalísticas? É você, estudante. Por isso que a gente tem que fazer 3 ações básicas. Uma, manter o que está posto para que a gente não precise quebrar contratos. 2, a gente tem que ir em busca de recursos descentralizados e emendas parlamentares para que a gente possa manter o Instituto andando. Réplica do candidato, professor Geraldo. Professora, não é só pensar, é agir assim. Esse é que é fundamental, também agir. E outra coisa, nós não devemos só pensar no aluno, porque só pensar no aluno, vamos esquecer o professor, vamos esquecer o administrativo e, consequentemente, esse tripé vai ser quebrado. Faz parte do conjunto, essa harmonia. Por isso que é difícil gerir pessoa, por isso eu coloco aqui. Observe que dos candidatos, o único que propõe uma pró-reitoria de pessoa, onde se inclui a parte de esporte, saúde, de orçamento pessoal. O Banco Central tem cursos para isso. Ninguém nunca alertou. Então, pensa-se no aluno, no técnico e no professor em harmonia. Muito obrigado, professor. Agora o senhor escolhe a quem vai fazer pergunta. Eu vou fazer o sorteio do tema. O tema é extensão. Lembrando que o senhor pode perguntar a um dos 2 candidatos. Professor Valbérico. Poucos professores, porque a formação de muitos deles são em cima do ensino, o chamado dador de aula, ele não tem nenhuma ideia do que vem a ser extensão. Nesses 5 anos, da qual a senhoria foi coordenador, foi diretor e diretor-geral, que orientação, que cursos, que gestão foi efetuado para desenvolver nos professores esta nova capacidade que eu, propositadamente, coloco em harmonia com o ensino, com a pesquisa. Então, a extensão não entra como uma coisa única. Por isso, essa pergunta, para mim, está limitada. Então, a pergunta, em síntese, é:
o que fez o Campus Recife para estender como forma de comportamento e modo de ação os professores, né, na área de gestão. Agradeço, professor Geraldo, e gostaria de dizer o seguinte: o Campus Recife, nesses anos que você falou, são 4 anos, só corrigindo, com a gestão é de 4 anos, tem desenvolvido várias ações envolvendo professores, envolvendo os estudantes, sejam eles bolsistas ou não, para que possa qualificar o aprendizado através de ações extensionistas. Poderemos agora citar que temos 4 estudantes do curso de licenciatura, é o que mais recente nós fizemos, que estão lá em La Plata. Eles são estudantes do campus Recife, de licenciatura em Geografia, e num projeto, numa ação de qualificação e de extensão, estão lá em La Plata, estudando, fazendo sua licenciatura, uma parte lá, até o professor Henrique faz parte também desse grupo de Geografia de lá, e isso enriquece muito os professores que vão e os alunos que se qualificam, porque, além da sua formação, eles vão ver outros estudantes em outro país como estão fazendo. Isso é um custo baixo. Então, é o que falta, em alguns casos, o planejamento, e o que nós fizemos. Quando nós temos pouco dinheiro, como foi falado aqui, o interessante, o importante é planejar. Planejar com pouco mostra que o gestor tem a capacidade de se ajustar, me desculpe, na situação que está ocorrendo. Então, nós temos várias outras ações, agora estamos propondo também na nossa agenda realizar diagnóstico de área de extensão, identificando as tendências. Então, isso é importante. Com relação às parcerias e cooperativas que nós devemos fazer com ONGs, então, tudo isso são ações que nós fazemos. Tem, por exemplo, uma organização lá não governamental, que é o CERTO. O CERTO desenvolve atletas para atletas, que conseguem fazer o uso da infraestrutura e chegar a um ranking de serem para atletas. Obrigado, candidato. Obrigado. Professor, preste atenção, você não respondeu nada. Para começar, foram 5 anos, né? 4 como diretor-geral e 1 como diretor na época de Granada. Segundo, eu perguntei sobre a questão da orientação dos professores. E para provar que o senhor não fez nada, o professor Guilherme, que está fazendo um trabalho lindíssimo de astronomia, com premiação mundial, e da qual eu fui escolhido para ir com 2 alunas, que, aquela pergunta do troglodita, foi ele dizer que eu ia fazer e desfazer coisas com elas, tá? Que Por favor, eu já pessoal. falei para elas. Então, essa questão, esse professor fez um projeto, foi para licitação e tudo mais, e o Campus Recife não comprou não assumiu o trabalho dele, como não assumiu a parte de laboratório. Isso ele me confidenciou ontem. Então, este professor que está fazendo extensão, que tem conhecimento, não foi apoiado pela Muito instituição. obrigado, candidato. Tréplica. O senhor precisa saber que a Olimpíada Pernambucana de Astronomia foi feita no Campus Recife. E todos os outros ENEM, EREM, do governo do Estado estão participando, e as ETs e outros institutos. Quem está fazendo, primeiro do que todos no Brasil, a nível regional, em Pernambuco, é o Campus Recife. Então, não venha com demagogia, não venha com jogada, e fiquem prestando atenção. Existe laranja de cor, existe laranja, candidato laranja. Aquele que vem para defender para ver se pega algum quinhão lá na frente. Então, cuidado com isso. Fiquem espertos com isso. Evitem esse tipo de candidato, porque isso não constrói para o Instituto. Somente Por favor, pessoal, por favor. Pessoal, vou pedir por gentileza que vocês respeitem o tempo do candidato para ele terminar de falar. Ok? Muito bem. Candidato Valbério Cardoso, agora o senhor pergunta. Pelas regras estabelecidas no debate, o senhor tem que fazer sua pergunta ao candidato Zé Mário. O tema: assuntos estudantis. Professor Zé Mário, assuntos estudantis. Qual a sua proposta para o gerenciamento dos recursos da assistência estudantil? Simples assim. O reitor, ele tem, na verdade, uma missão bem maior do que pensar em assuntos estudantis. Naturalmente, será delegado ao pró-reitor específico.
No entanto, o reitor tem a preocupação, e deverá tê-la sempre, a preocupação com a assistência ao estudante. Até porque essa é uma cultura antiga, e uma das boas culturas antigas da antiga Escola Técnica Federal de Pernambuco, que ela promovia bolsas para estudantes de lá. Eu mesmo fui um dos beneficiados dessa pequena bolsa. Era algo muito simples, muito pouco, mas era alguma coisa que nos estimulávamos a estudar lá no ETFPE com muito orgulho. Então, esse compromisso eu tenho porque eu fui um dos beneficiados com isso. Naturalmente, a pró-reitoria específica deste assunto deverá tratá-lo com a devida atenção e o devido respeito, porque esse é o objetivo da casa, e é antigo, e vai continuar sendo, e vai ser ampliado ainda mais nas possíveis ações que poderão ainda trazer ao estudante mais tranquilidade para que ele continue fazendo seus cursos, fazendo a sua extensão e se qualificando cada vez mais para melhor servir a sociedade. Pode ficar tranquilo, professor Valbérico, que essa é uma dos compromissos nossos, principalmente porque nós temos na história esse tipo de ajuda recebida, né? Os nossos queridos estudantes podem ficar tranquilos, na minha gestão, essa assistência será ainda maior. E será ainda, e se buscar outras formas de assistir vocês, porque existem mecanismos que poderão trazer ainda muito mais tranquilidade para vocês que fazem aqui os seus cursos e vêm buscar o conhecimento necessário. Não tenham dúvida disso, estamos assumindo esse compromisso. Muito obrigado. Réplica. Gostaria de frisar o seguinte: Bolsa Atleta, Bolsa Cultura foi instituída na minha gestão. Isso é importante, que a gente não só faz uma assistência ao estudante do ponto de vista da vulnerabilidade social, mas tem aqueles que precisam de fato do apoio, senão eles não vão para frente. Eu tive a oportunidade de ver o alojamento aqui do campus Belo Jardim e precisa de muito cuidado. Precisa de muito cuidado. Está deplorável em alguns casos. Então, é necessário que as condições mínimas sejam fornecidas ao estudante. E uma outra questão que eu quero colocar é a ampliação dos recursos da assistência estudantil. Vou brigar lá no CONIF, vou buscar mais recursos para a assistência estudantil, para que as pessoas que entrem aqui, que a gente abre as portas através do exame vestibular, tenham as condições de permanecer aqui e continuar terminando seu curso. Obrigado, candidato. Réplica do candidato Zé Mário. Bem, essa questão de brigar no CONIF me parece uma ação ainda um pouco eficiente. O governo federal possui programas específicos para esse tipo de apoio. E não somente no MEC, mas outros ministérios também garantem isso. É preciso ampliar esses convênios, é preciso uma articulação maior nas esferas dos ministérios para buscar políticas de apoio ao estudante. O próprio Ministério dos Esportes, com certeza, também tem programas vinculados à área de esporte e lazer, que poderá ser muito bem direcionada para as instituições federais de ensino. Talvez, professor Valbérico, uma ação política mais forte e com representatividade para não somente ir atrás de emendas dos deputados, mas buscar diante dos ministérios que em Brasília existem para fortalecer ainda mais essas políticas, não é? Nós vamos fazer isso e nós temos prestígio para tal. Muito obrigado, candidato Zé Mário. Agora, pelas regras do debate, o candidato Zé Mário faz a pergunta para a candidata Anália Keila. O tema da pergunta é gestão de pessoas. Candidata Anália, a senhora participa da gestão em que o ponto gestão de pessoas talvez não passe na mínima avaliação possível. Com certeza que não. A pergunta é dizer se, diante dessa sua participação na atual gestão, como será revertido já esse conceito de uma gestão de pessoas altamente deficitária? Olha,
O eixo da nossa gestão é o diálogo. O diálogo perpassará, e já tem perpassado, todas as ações, programas e políticas da nossa gestão. Nesse sentido, nós vamos fortalecer uma política de gestão de pessoas que valorize o ser humano, que valorize o servidor, que valorize os segmentos docente e técnicos administrativos em educação, para que as pessoas possam se sentir bem no lugar que elas trabalham, se sentir cada vez melhor. Para isso, nós temos uma série de ações a realizar, como, por exemplo, nós vamos implementar e consolidar os CIAs. Nós vamos também implementar uma cultura sistêmica de atividades sociais e esportivas. Nós vamos ainda criar a escola de formação de servidores, para que a gente tenha servidores capacitados constantemente nas suas funções. Nós vamos olhar para o bem-estar do servidor como uma forma geral. Nós vamos ainda promover uma coisa que é esquecida, promover a integração do servidor aposentado em trabalhos voluntários e em programas de bem-estar da instituição. Então, tem uma série de coisas que nós podemos e vamos fazer, porque está no nosso programa, que é um programa construído com a participação de todos. Por exemplo, será criado na nossa gestão um colegiado de desenvolvimento das pessoas, onde, conjuntamente, nós vamos decidir ações de como vai se dar o desenvolvimento das pessoas no exercício das suas funções administrativas. Ainda, nós vamos estreitar os canais de diálogo entre a DGPE e as CGPEs, para que possam construir políticas conjuntas para o bem-estar do nosso Muito servidor. obrigado, candidata. Réplica do candidato Zé Mário. Candidata Anália, eu, mais uma vez, reafirmo a minha admiração pelo seu otimismo. Mas a senhora promete demais. Para uma cultura de 4 anos, onde todas essas questões aqui colocadas não foi praticada sequer, como é que será implantado se a própria cultura da qual a senhora vive não o faz? E a administração não é varinha de condão que a gente chega e resolve. A senhora tem uma equipe já bastante viciada numa cultura de gestão de pessoal trágica, autoritária e centralizadora. Portanto, eu quero que a senhora explique mais uma vez, de fazer, se realmente faz, porque o papel sempre aguenta tudo, a prática é que é difícil. A senhora vai gerir uma instituição com a equipe que a senhora tem, e essa equipe está aí, está presente. Essa equipe já está totalmente contaminada com todos esses vícios da gestão deficiente. Por favor, pessoal, tréplica da candidata Anália Keila. Eu queria informar que a minha equipe será formada por pessoas que se alinhem com o eixo da minha gestão, que é o eixo do diálogo. É um eixo que constrói as suas ações políticas e programas a partir de fóruns, de conversas, de diálogo permanente com a população. Eu tenho experiência nisso. Em 2014, o ano passado, eu passei 8 meses presidindo o Fórum da Normatização do Trabalho Docente, no qual, de forma dialogada, de forma participativa, de forma democrática, com representação de todos os campi, os professores decidiram como organizar o seu trabalho na instituição, dividindo o seu tempo entre ensino, pesquisa e extensão. E o fruto que saiu daquele trabalho foi um fruto participativo. Eu acredito nas gestões colegiadas, nas instâncias colegiadas. Nós vamos aprofundar todas as instâncias colegiadas na direção do diálogo. Muito obrigado, candidata. Encerramos, por favor, pessoal. Encerramos agora o segundo bloco. Vamos dar mais um intervalo de 3 minutos. E o próximo bloco será candidato pergunta a candidato com tema livre. Vamos lá, vamos recomeçar. Os candidatos já estão em seus lugares. Vamos iniciar o terceiro bloco. Ele é semelhante ao anterior, sendo que o tema é livre. O candidato escolhe
a pergunta que vai fazer, o tema que vai utilizar. Funciona da mesma forma, o candidato que vai ser sorteado e fazer a primeira pergunta, ele vai ser o último a ser perguntado. E o primeiro candidato a fazer pergunta será... Anália Keila. Candidata, a senhora fará a pergunta a quem? Pois não. Novamente, eu farei a pergunta para o candidato Geraldo. Ok. Senhor candidato. Por favor, pessoal, vamos respeitar a fala da candidata. Senhor candidato, como o senhor organizará o trabalho das equipes multidisciplinares de assistência estudantil durante a sua gestão? Eu? Eu não vou fazer isso, não. Isso não é papel do reitor, não. Isso é papel de quem for colocado como pró-reitor institucional. Pessoal, o pessoal aqui não entende ainda o que é ser reitor. É dizer, o norte é ali. É esse o problema. E saber escolher a pessoa certa para o lugar certo. É essa a diferença. E depois cobrar. Olha, a tua meta vai ser essa, tu usa a maneira que quiser e depois eu vou te cobrar. Não sei o que eu vou fazer não, professor. É desse jeito que a gente faz a gerência efetiva. Você quer ser o cara que centra a bola, corre e cabeceia. Não. Ou, no máximo, ele tem que ser o treinador de futebol. Ele não joga a bola, não. É simples demais. É saber colocar a pessoa certa no lugar certo. E eu tenho essa capacidade de escolher a pessoa certa para o lugar certo. Por este motivo, eu não tenho assessores aqui, nem procurei ninguém, porque eu quero pensar de qualquer grupo ou subgrupo a pessoa certa para o lugar certo, independente de quem ele está apoiando. Eu não vou dar um cargo a um colega meu quando ele não sabe o que é pedagogia, só para quando eu me retirar por licença ou viagem, ele ficar sendo remunerado. Eu não sou desse jeito. Minha história é bastante linda para ser denegrida dessa maneira. Olhem o que eu ocupei aqui, 90% dos cargos não tinham remuneração. Não tinham, está aqui. Dizer que eu luto por cargo, que é isso. Quando Granata tenta a reitoria, ele senta com Gustavo e me propõe os céus e os infernos. Aí eu disse, eu vou quebrar vocês. E quebrei. Coloquei Telmo para combater isto, que eu sabia que este grupo era um grupo que ia perder o comando, certo? De grupo. Não ia ter um comando de grupo, ia ser só de uma pessoa. É tanto que 3 dessas pessoas estão hoje apoiando a candidata do lado contrário. Réplica da candidata Anália Keila. Ora, quando eu fui diretora da DAI, eu percebi a importância, já vinha percebendo como professora, como diretora de ensino do campus Afogados da Engazeira, mas na direção da DAI, eu percebi assim muito completamente a importância extrema que tem a equipe multidisciplinar, cada um com suas características. Sabe por quê? Porque o propósito da assistência estudantil é cuidar da vulnerabilidade social e, por isso, nós temos um amplo programa de bolsas, mas é cuidar também de outras vulnerabilidades. O serviço de psicologia, o serviço de pedagogia, o próprio serviço de assistência social, que deverá ter suas atividades ampliadas e qualificadas. Nos campi que já tem refeitório, nós temos a nutricionista ou o nutricionista, que tem um papel extremamente importante, a equipe de saúde, a equipe de esporte, compõem um conjunto que ajudam e contribuem para que o aluno tenha uma assistência completa e integral. Tréplica do candidato professor Geraldo. Viu? Já está concordando comigo. O problema é simples, pessoal. O reitor não é o faz tudo. Ele é o norte, ele indica o norte do processo e escolhe a pessoa certa para o lugar certo. É esse o diferencial de quem está aqui propondo mudança radical. Eu não quero colocar no cargo uma pessoa que me apoiou, que votou em mim, que contribuiu com minha campanha. Todo o gasto da minha campanha é do RSC, que infelizmente a reitoria atrasou, prejudicou a todos os professores. Eu solicitei a vinda de um colega nosso do sindicato para orientar o pró-reitor institucional para sair em 2014. E, infelizmente, não saiu, culpa
da não sabedoria da pessoa que hoje é pró-reitor institucional, que não soube utilizar todas as diretrizes dadas por esse colega Lobão da Paraíba. Podem ligar para ele. Podem ligar para o professor Guilherme para ver se é mentira que eu estou falando. Muito obrigado, candidato. Agora o senhor escolhe aqui, candidato, fazer a pergunta. Novamente, Valbérico. Ok. Valbérico, eu fiz uma pergunta sem agressão a você. E vou repeti-la de propósito para você focar na pergunta. O professor Guilherme está fazendo um trabalho lindíssimo, Por favor, pessoal. lindíssimo na parte de astronomia. Premiação mundial. Eu viajei com uma menina que hoje está fazendo física. Então, professor, o ideal é que não só o Guilherme, mas todos os professores, por isso eu coloco essa fusão aqui das 3 pró-reitorias, não os fazem, porque muitos não o sabem, não sabem fazer extensão. Então, eu pergunto, o que fez o Campo Recife para despertar nestes professores a extensão, uma ferramenta hoje ligada ao docente? Então, a pergunta é simplesmente isso. O que fez nesses 4 anos o Campo Recife para que os professores, olha onde eu coloco isso, venham adquirir a extensão como uma forma de trabalho dele, não só o ensino? O Campo Recife, ele tem sempre trabalhado com o docente e o discente na perspectiva da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Eles são indissociáveis. Então, nesse caminhar, tudo que o professor, junto com os seus estudantes, vão pesquisando, vão interagindo e vão querendo levar à comunidade, eles podem fazer. Você citou mais uma vez o caso do professor Guilherme. Não só a aluna que está fazendo física foi à Colômbia, teve outro aluno também que foi Matheus, foi ao Chile. Então, se eu não incentivo a nada, se eu não faço nada para que tenha as condições, o senhor ainda quer dizer que um prêmio internacional, que um professor dentro do campus de lá conseguiu, a gente não tem apoiado, a gente não tem dado as condições para que ele viaje, para que eles possam levar os alunos, para que eles possam participar das Olimpíadas, trazendo premiação, ou premiações, que não foi uma só. Então, todos os anos que há uma mobilização, não só de estudantes, mas também do docente, ou dos docentes, que não é só o professor Guilherme, não é só o professor Guilherme, tem outros professores de física também envolvidos, assim como tem de química, assim como tivemos de português. Tivemos o primeiro lugar na Olimpíada de Português. Então, ela saiu aí em todas as matérias, também do Campus Recife. Como tivemos agora em Garanhuns, uma aluna que vai ser embaixadora nos Estados Unidos. São 3 pernambucanos, entre eles um de Garanhuns. Então, todos os campos, e o meu se inclui nisso, temos ações motivadoras e proporcionando as condições para que eles participem. Então, se o senhor não sabe, o senhor procura se informar. Professor, Por favor, pessoal. vou professor, pedir- novamente, pelo o senhor está fugindo da bela pergunta que eu fiz ao senhor. O que fez o Campo Recife para que desperte, Por favor, pessoal. O que fez o Campo Recife para despertar em todos, porque isso é uma política, em todos os professores do campo, a extensão como uma forma de trabalho dele. Não fuja. Não é auxiliar uma passagem, pagar uma estadia. Eu quero saber que política o Campo Recife montou para que os professores adquiram esta habilidade de trabalhar a extensão. E outra, eu fui com o professor Guilherme, com o senhor, por isso ninguém pode mentir para mim, porque eu vivi tudo isso, caminhando por todos os campos para instalar um centro de observatório. E não saiu nada. Nada. A reitora, eu disse, vai ser o mais belo trabalho que vai acontecer aqui. E não deram nada para o professor Guilherme. Conversa com ele. Muito conversa com obrigado, ele. candidato. Muito obrigado. Agora o candidato Valbérico Cardoso, pelas regras... Ai, É a tréplica. Desculpe, tréplica. Perdão. O professor Geraldo vem com as colocações dele parecendo um disco arranhado, que vai dizendo e repetindo a mesma coisa, até que se torne, ou as pessoas acham que é uma verdade. Então, vamos ter cuidado, vamos procurar o que a gente tem feito. E a questão que ele diz que realmente pediu um observatório, onde temos um observatório? Lá na universidade. Não temos.
Não é, a questão é as condições que não tem essas condições todas, não é fácil. O senhor está dizendo isso porque o senhor está do lado de fora, querendo dizer que vai fazer. O senhor não vai fazer, professor. Você tem um sindicato para tomar conta e o senhor nem conseguiu dar conta direito, professor. Por favor, pessoal. Então, eu estou fazendo colocações políticas, não estou denegrindo a imagem do professor Geraldo, mas estou colocando em termos de gestão, certo? Então, há dificuldades em todo canto e o senhor não fez como deveria ser feito. Muito obrigado, candidato. Agora o senhor, pelas regras do debate, tem que escolher o candidato Zé Mário para fazer sua pergunta. Zé Mário, na sua visão, qual a importância da CIS-PCCTA para o contexto do IFPE? A CIS é a Comissão Interna de Supervisão que cuida dos técnicos administrativos, para a gente não ficar só em sigla, tá certo? Para depois não dizer que é pegadinha. Não é pegadinha. É uma comissão similar à CPPD, só que para os técnicos administrativos. Qual a sua visão, ou qual a importância da CIS para o contexto do IFPE? Assim como os docentes devem se aperfeiçoar e elevar o seu nível de conhecimento, os servidores técnico-administrativos também terão o mesmo direito e serão estimulados de igual forma. Até porque eu entendo que um Instituto Federal é composto de uma máquina de pessoas, cada uma levando os seus objetivos à frente em prol do direcionamento da instituição. Nesse aspecto, funcionará perfeitamente uma equipe treinada, preparada e, naturalmente, buscando cada vez mais o seu aperfeiçoamento, trabalhando em conjunto, professores e técnicos administrativos. Portanto, o que se pensar para fazer as devidas avaliações e estimulando os servidores administrativos a também buscarem conhecimento e, assim, melhor sendo avaliados, darão, principalmente, melhores resultados no seu trabalho. É uma política de pessoal que busca resultados perfeitos. E essas comissões têm que ser extremamente preparadas e justas para fazer as avaliações de sua forma correta, para que não cometam injustiças, para que não cometa o clientelismo, e sim muito transparentes esses critérios e que as pessoas fiquem tranquilas, que deverão ser avaliadas pelo seu conteúdo de conhecimento, pela sua eficiência e por suas habilidades. Isso é programa de gestão de pessoal, não é? E não pode deixar de fazer parte de uma gestão eficiente, de uma gestão moderna, de uma gestão participativa. Réplica do candidato Valbérico Cardoso. A lei de criação da CIS foi publicada em 2005. Tivemos eleições agora recentemente no IFPE para eleger as CIS nos diferentes campos. Estamos defasados há 10 anos, e eu estou falando de gestão, certo? Não estou acusando ninguém, estou falando de gestão. Nós, enquanto gestão de pessoas, não implementamos a CIS nos campos, 10 anos, e por isso não tiveram uma luta conjunta dessa importante comissão para os administrativos. Compete a CIS apresentar propostas, fiscalizar a elaboração e a execução do plano de desenvolvimento de pessoal, dos programas de capacitação, da avaliação e dimensionamento das necessidades de pessoal e modelo de alocação de vagas. Veja como é importante. Participe efetivamente da gestão. E isso hoje não está acontecendo. Então, é importante frisar que a CIS vai
o mundo lá fora, eu pergunto qual a preocupação da candidata diante do perigo iminente da rede dos IFs, não é, serem absorvidas pelo sistema S, ou seja, ser privatizada. Isso é uma proposta que corre a boca miúda na Casa Civil e nos corredores do Congresso Nacional. Essa é uma proposta que poderá nos levar à extinção e sermos absorvidos pelo o sistema S. Professora, a senhora tem conhecimento desse fato? A sua pergunta é qual mesmo? Desculpe. Pode repeti-la? Repetimos, sim. A senhora tem conhecimento da ameaça que sofre a rede dos IFs por conta do interesse do sistema S em privatizar? Isso é público e notório em todos os cantos, quer seja Por favor, Ministério do candidato, Planejamento formula a pergunta. e no Congresso Nacional. A expansão dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia é um fato no Brasil. Nós não vamos retroceder nesse fato. O país passa por um período de turbulência econômica, política e social. Desse período de turbulência, algumas pessoas e algumas facções da sociedade, eles se aproveitam para tentar gerar alguns fatos. Obviamente, há esta conversa, obviamente, isto saiu em alguns meios de comunicação. Entretanto, o fortalecimento da nossa identidade institucional muito contribuirá para que, em nos fortalecendo, em fortalecendo a nossa identidade, em fortalecendo o nosso ensino, pesquisa e extensão, em fortalecendo a nossa inovação tecnológica, nós podemos com muita tranquilidade, nos opormos a esse tipo de concepção que está posto muito mais na perspectiva do enfraquecimento de um projeto de nação que colocou a educação profissional e tecnológica como estratégico para esse país, como política da nossa juventude. Nós não vamos, sob forma nenhuma, enquanto Instituto Federal de Educação e Ciência e Tecnologia de Pernambuco, admitir qualquer tipo de ameaça. Nós vamos lutar com todas as nossas forças para que a democratização da sociedade brasileira e a soberania do país passe pelo fortalecimento da educação profissional, científica e tecnológica. Por favor, pessoal. Por favor. Professora, como o discurso político está extraordinário, mas a banda não toca dessa forma. A senhora sabe o que é a luta política do Congresso e das facções que compõem toda a sociedade de um modo geral. Essa é uma luta política onde o capital quer prevalecer sobre o trabalho. E essa ideia é de ninguém mais, ninguém menos que do ministro da Indústria e do Comércio, senador de Pernambuco, Armando Monteiro Neto. E ele já foi da Confederação das Indústrias, né? E ele é o grande mentor político do atual dirigente do Senai-PE. Então, é preciso a gente ficar atento. Eu me coloco na frente dessa luta, se é essa a sua proposta, de que defendamos a instituição com unhas e dentes contra essa agressão e o avanço do capital. Réplica da candidata Anália Kelly. Como reitora do Instituto Federal de Pernambuco, eu vou precisar muito e agradecer a sua colaboração para que nós possamos nos empenharmos nessa luta pela educação profissional, científica e tecnológica. Não apenas do senhor, mas de todos aqui presentes, tanto na mesa como também na plateia. Nós precisamos, não apenas nesse momento, mas no cotidiano, construir um ensino, pesquisa e extensão forte, para que nós possamos nos armarmos contra qualquer ameaça de insignificância contra a nossa instituição. O Instituto Federal de Pernambuco, ele deve ser norte, ele deve brilhar na educação de Pernambuco e do Brasil. Para isso, a gente precisa consolidar as conquistas já realizadas e ampliar os nossos horizontes. A gente precisa avançar. Nós vivemos tempos turbulentos, mas nós viemos aqui justamente para discutir política. Por isso que meu discurso é político. Nós não viemos aqui para discutir outra coisa. Muito obrigado, candidata.
Com a fala da candidata, nós encerramos o terceiro bloco, teremos nosso último intervalo e o quarto e último bloco, que virá a seguir após o intervalo, é para as considerações finais. Quarto e último bloco do nosso debate entre candidatos a reitor do IFPE. No quarto bloco, neste último bloco, os candidatos deverão analisar o debate, despedir-se e reforçar as suas propostas de campanha. A ordem das falas foi sorteada previamente. Conforme o sorteado anteriormente, a primeira candidata a falar será a candidata Anália Keila. Campos Belo Jardim. A gente acabou de ter um debate em que diversas propostas de Instituto Federal foram defendidas. A minha proposta de Instituto Federal, ela baseia-se no diálogo interno e no diálogo com o projeto de nação que vê a educação profissional, científica e tecnológica como estratégica para esse país, que vê a pessoa como um todo, que quer que o nosso estudante seja um bom profissional, mas seja também cidadão e cidadã de bem, que quer que o nosso técnico administrativo esteja satisfeito no trabalho e que tenha uma qualidade de vida boa e que ele possa ser realizado e fazer grandes realizações. Que o nosso docente, ele se imbua do princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e, a partir disso, produzir conhecimento para o benefício da sociedade. Há muitas propostas, há muitas pessoas que vêm aqui prometer coisas a vocês. Entretanto, conquistas já foram feitas. Elas precisam ser consolidadas, mas o nosso horizonte é a sociedade brasileira, uma nação feliz, com gente feliz, com estudantes felizes, que vão ser bons profissionais e contribuir para esse país. No dia 2 de dezembro, vote 10. Quero também fazer um apelo para que vocês votem no companheiro Chagas, que tem andado conosco, tão bem gerido esse campus, que nos ajudou a construir essa proposta, junto com seus estudantes, junto com seus professores, junto com seus técnicos administrativos, que tão carinhosamente nos acolhem aqui essa noite. Então, no dia 2 de dezembro, votem Onda Laranja, votem 2, vote Anália 10, Chagas 310, para um IFPE feliz, produtivo, soberano e alegre, para um campus Belo Jardim, onde a gente tenha enfermagem, onde a gente tenha informática, onde a gente tenha música, agropecuária, onde a gente tenha agroindústria, onde a gente tenha ampliação das licenciaturas. E a Onda Laranja, no dia 2 de dezembro, vai tomar conta do IFPE, porque a nossa proposta é a gestão do diálogo, a nossa proposta é a gestão da participação, a nossa proposta é a gestão da indissociabilidade. Mas, acima de tudo, a nossa proposta é que o IFPE deve contribuir para que o país valorize e seja valorizado por uma educação pública de qualidade, laica e republicana, e gratuita, obviamente. Muito obrigada e boa noite. Muito obrigado. Por favor, pessoal. Por favor. Por favor, pessoal. Por favor. Muito obrigado, candidata. Chamo o candidato professor Geraldo para fazer suas considerações finais. Por favor, pessoal, vamos respeitar o espaço. Eu vou utilizar aquela pergunta que foi feita, por que votar em você? Preste atenção. Quando o Granata é eleito, eu rompi com um grupo da qual o professor Valberto faz parte, 3 dias antes da posse, sabendo o que ia acontecer no futuro. Quando ele recandidata a diretor, a reitor agora, ele me ofereceu os céus. E eu disse, vou quebrar você, e coloquei Thelma, e ele quebrou, tirou isso. Foi traído. E eu poderia optar por um lado ou por um outro. Mas os dois lados são iguais. É tanto que Gustavo, Granata
e Viegas está apoiando a candidata do outro lado. São farinhas do mesmo saco. Não vão mudar nada. Eu não me coliguei com nenhum dos dois, vou explicar por quê. O meu amigo Valberto, extremamente capaz, é dependente emotivo de uma pessoa, recebe ordem dele. Essa pessoa que eu chamo de troglodita, que disse que eu ia transar com a aluna quando eu fui escolhido. Coisa absurda. E eu disse, eu vou dizer isso e peço a ele que façam parte da minha pessoa. E eu disse à menina. E professora Anália, eu estive a convite de Marivaldo, que logo depois me convidou para fazer parte da sua equipe. Você conversa com a Anália? Eu disse, converso para quebrar o pau em cima dela. Foi assim que eu disse para ele. Porque a senhora, professora, eu digo isso porque eu estava lá no Náutico, com a professora Cláudia, professor Gaudêncio, Marivaldo, que aderiu à senhora, e Gaudêncio disse, você vai ser o Telmo. Eu disse, aguarde, eu venho com propostas. A candidatura da senhora foi escolhida pelo Sistema S, que, se deixarem, vai mandar no IFPE. Eu estava domingo, quinta, sexta, sábado, domingo em Brasília, vendo isso dentro do sindicato. O Sinasef já fazendo reuniões para enfrentar isso. A senhora, professora, que foi escolhida por Gaudêncio, que faz parte do Sistema S, que está colocando o Instituto como reboque, as partes boas ele come e o resto joga para cá. Eu digo isso porque eu vivi dos candidatos, o único que viveu todos os processos fui eu. E, professor Valberto, sem remuneração. Está aqui, ó. Veja meus cargos. Eu não busco remuneração. Eu tenho 40 anos de instituto, mais 3 de professor. Eu sei onde é que está o galo cantando. Aí vem dizer que eu estou sendo laranja? Faço não. A candidata foi escolhida para ser instrumento, e você, não sei porquê, eu conheço sua capacidade, é motivo de uma pessoa que fez o que fez com a Silene. Eu sei o que eu estou fazendo. Obrigado, por candidato. isso eu sou candidato independente Candidato. e com proposta de mudança. Candidato, por favor. Muito obrigado, candidato. Suas palavras. Pelo sorteio realizado anteriormente, o candidato Zé Mário agora faz suas considerações finais. Bem, mais uma etapa aqui vencida. E eu me sinto confortado e orgulhoso de ter aqui apresentado as minhas ideias para esse público tão distinto. Mas eu quero aqui, além disso, registrar um protesto. Um protesto de uma eleição que ela já é decidida antes. Ela é decidida antes através das negociações políticas dos dirigentes, que são alguns indicados e outros eleitos, mas que aí se faz a partilha política, colocando, vou repetir, o processo num maniqueísmo, num dualismo maniqueísta, onde existe só 2 candidatos, mas que fazem parte, são faces de uma mesma moeda. São forças políticas que estão no poder há mais de 10 anos e se dividem apenas por interesse a ocuparem esses cargos. Eu venho aqui trazer a nossa proposta como uma alternativa a essas 2 forças que estão aqui se degladiando internamente, mas que têm objetivos claros. É preciso quebrar esse maniqueísmo, é preciso buscar alternativas, alternativas de quem tem também experiência, e muita, e comprovada. E por isso aqui me coloco à frente de vocês, pedindo que no dia 2 de dezembro vocês façam a outra escolha, porque existe alternativa melhor do que isso que aí está, porque essa história já é conhecida. Nós estamos vendo uma instituição que está caminhando de forma cambaleante, sempre com problemas e que necessita de uma inovação muito maior e de um equilíbrio para que ela siga e consiga os seus objetivos. Portanto, minha gente, por favor, no dia 2 de dezembro, o candidato José Mário, número 60, ficará honrado com o voto de todos vocês dos segmentos que compõem essa unidade de Belo Jardim, ou seja, os servidores administrativos, os senhores professores, meus colegas, e também
extraordinário corpo discente que aqui se faz representar muito bem. Então, a todos, eu convoco, no dia 2 de dezembro, que faça essa proposta e busque mudar esse maniqueísmo que só leva o Instituto Federal a uma situação muito complicada. Agradeço a atenção de todos e saio aqui muito satisfeito com o nosso papel cumprido. Muito obrigado. Muito obrigado, candidato. Nós tivemos um pedido de direito de resposta. Foi solicitado aqui, a comissão está avaliando e negou o direito de resposta. Vamos chamar agora para a consideração final o candidato Valbérico Cardoso. Gostaria mais uma vez de cumprimentar o mediador e agradecer o seu trabalho pela manhã e agora à noite, a toda a comissão, agradecer a todos que ficaram aqui escutando-nos, dando sua atenção, mostrando o seu cuidado com a instituição, porque quando vocês estão aqui, eu acho que vocês estão cuidando e preocupados com a instituição. Eu não imaginei, Bernardina está aqui, foi minha diretora de ensino em Pesqueiro, quando eu comecei em 96, que estaria aqui, 19 anos depois, disputando o maior cargo da instituição. Eu gostaria de falar agora do meu coração, tá certo? Esquecendo qualquer coisa, as diferenças que nós temos, eu sou um servidor com 19 anos de casa, tenho militado também na educação fora daqui, anteriormente ao Instituto, na verdade, à Escola Técnica, e temos pautado a nossa vida como educador. Como gestor, a única experiência que tenho para dizer, para desmistificar alguma coisa que tenha não ficaram muito certo aqui, eu não tenho mantido nada, a única experiência que tive como gestor foram esses 4 anos, na verdade 5, se contarmos como diretor de ensino. Então, a minha experiência não é de um grupo, nem de um conchavo que se conversa de qualquer canto, absolutamente. A gestão que está aí, sim, tem 12 anos. 4, depois mais 4, e agora mais 4 aí, que já se foram. Então, esse sim tem se mantido no poder, e tem sempre feito as políticas voltadas para os seus interesses. Então, essa é a preocupação que eu tenho com o Instituto. Nós não temos que pensar no nosso interesse. Nós temos que pensar o que é melhor para o Instituto. E eu estou falando a pessoas que pensam. Então, pensem direito. Avalie. Não olhe mais para a gente aqui, não. A gente já vai... Aqui já acabou o debate. Podemos até responder alguma coisa via Face, via e-mail que está lá. Mas olha as propostas. Tem candidato aqui até copiando a minha proposta, dizendo as minhas propostas, porque elas foram construídas com alguém e passando nos diversos campos. Há quase 2 anos atrás eu estava aqui. Estava do lado do professor Chagas. Mas por que eu sou contra? Porque agora ele se aliou com a gestão que faz diferença. Eu não sou contra ele, não. Sou contra a forma de gestão e a escolha que ele fez. Faz diferença entre campos. Ora ajuda um, ora ajuda outro. Gestão não pode ser assim. Nenhum estudante, nenhuma comunidade acadêmica pode ser prejudicada porque a gestão não gosta do gestor, absolutamente. Temos que ser impessoais. Então, no dia 2 do 12, vote 30 para reitor e aqui no campus, vote 330 Samarone. Obrigado. Muito obrigado, candidato. Por favor, pessoal. Gostaria de agradecer a participação dos candidatos. Agradecer a participação do público, que se comportou à medida do possível, tá? E boa sorte a todos os candidatos e boa noite.